Fala pessoal, o meu nome é Hudson Santana e esse é um canal onde você aprende de tudo um pouco. E aquilo que eu não souber, eu vou ensinar para você. No vídeo de hoje eu vou te ensinar como é que você faz um texto flutuante de uma maneira perspectiva no Adobe Premiere. Para quando você for fazer um vlog ou for fazer um vídeo profissional, você precisa de um texto que venha aparecendo na câmera, você conseguir fazer isso. Então acompanhe isso daí, porque pode ser a sua solução de um vídeo bem editado. Muito bem, para começar, eu já tenho aqui um vídeo preparado já, que eu baixei num banco de vídeo, um banco gratuito. Vou deixar o link para vocês aqui embaixo também. Tem uma sequência de vídeos lá incríveis que você pode usar para N coisas. Eu já tenho uma trilha que está preparada também, já no tamanhozinho do vídeo que eu deixei preparado, e já tenho a minha sequência feita. Mas se você quiser fazer tudo do zero, só você arrastar o vídeo para a timeline, ele já abre a sequência. Você que está vendo esse tutorial provavelmente já entende um pouco de Premiere, pelo menos o básico. Então não preciso te ensinar como é que você monta uma sequência, como é que você começa a fazer a edição de um vídeo. Então vamos lá. Vou arrastar o vídeo aqui para cima. E para mim poder fazer essa parte da perspectiva, eu vou precisar de criar um objeto por cima para a gente ter para onde vai trabalhar, ter uma ancoragem, ter uma facilidade. Então você vai fazer o que? Você vai vir aqui, vai selecionar o retângulo. Aqui você pode colocar aí para 25%, 10%, 10% vai ser melhor. É só para você criar um retângulo maior do que a sua área de trabalho aqui, o seu preview no caso. Depois que você fez isso, você vem aqui no controle de efeitos, altera ele para um vermelho, coloca a opacidade dele ali para 30%, que é para você conseguir enxergar através disso daí. Aí tá aí tranquilo. Com essa forma selecionada, você vai vir aqui na galeria de efeitos, vai vir em efeitos de vídeo, distorcer e vai colocar aqui, ó, pino de vértice. Arrasta para cima do gráfico, que é esse vermelho que você acabou de fazer agora. Aqui você pode voltar para ajustar, para ficar mais fácil de visualizar. Quando você vir aqui, ó, nos seus controles de efeito, você clica em cima do pino de vértice e vai aparecer 4 coisinhas, uma em cada canto aqui. E essas 4 você vai pegar e vai alterar para um ponto que você consegue monitorar. E aí você vai perceber que essa guia vermelha, ela começa a se mexer junto. Então eu vou fazer aqui meio que no mais ou menos, só para vocês verem como é que funciona. Sim, eu vou dar um zoom porque problema de vista, não vou conseguir enxergar direito desse tamanhozinho só. Aí certo, uma vez que você já tem os seus pontos de ancoragem pré-definidos, é bom você deixar esse ponto de ancoragem mais reto possível, porque senão o texto ele vai começar a distorcer, ele pode ficar meio estranho. Então, para não ter a chance do texto ficar estranho, você coloca o texto travado e vem trazendo ele de uma vez só dos 4 lados. Como é que você vai trazer ele de uma vez só dos 4 lados? Você vai vir aqui, ó, e vai criar o primeiro keyframe nos 4 pinos, que é o que você acabou de mexer aqui agora. Vai arrastar a sua agulha para o final, e aí você vê que o vídeo ele está, obviamente, né, se movimentando. Uma vez que ele se movimentou, você vem aqui de novo, clica em cima do pino de vértice e os 4 pontinhos estão aparecendo para você outra vez.
você traz eles para onde estava antes, que é aqui em cima, aqui, ó, perto da segunda janela. Aqui é perto do banco. Esse daqui, ó, também é mais ou menos por aqui, pela segunda janela, que é que ele se movimentou um pouco mais. E mais ou menos por aqui, ó, para ficar mais retinho. Então, eu já tenho a minha movimentação. Como é que eu vou fazer esse texto agora? Ainda com o teu gráfico selecionado, você vai fazer o quê? Pode voltar a agulha na posição original. Você vai desabilitar o pino de vértice, clicando aqui. Vai ficar isso aqui bonitinho. Você vem no texto e coloca o seu texto aqui. Uma vez que você colocou o seu texto, você tem a opção de vir aqui e personalizar o seu texto do jeito que você quiser, para você poder fazer do melhor jeito possível, de acordo com o que o seu vídeo está pedindo. Fez isso, vai fazer o quê? Vai pegar essa forma, que é a vermelha, vai jogar lá para cima do pino de vértice e vai pegar o texto e vai jogar para baixo do pino de vértice. E aí vem a mágica, se habilita de novo e o seu texto ficou pequenininho lá atrás. Vem aqui, ó, tira a visualização da foto, volta no seu texto aqui e aí você começa a fazer a edição dele, para ele poder ficar maior do jeito que você precisa. Eu vou colocar no tamanho 200 e aqui na escala dele eu vou colocar ele um pouco menor na horizontal e um pouco maior na vertical, só para a gente conseguir dar aquela visualizada. Aí beleza, você tem o seu texto ali, mas tem algumas coisas que você pode fazer para não ficar essa coisa estranha, robótica, travada. Então você vai fazer o quê? Aqui na posição dele, você vai descer o seu texto até ele quase sumir. Quando ele estiver lá embaixo, quase sumindo, volta aqui um cadinho e deixa ele nessa posição ali. Uma vez que você fez isso, você vai criar um keyframe também. Vai vir aqui e vai andar 5 frames para frente. Cria um novo keyframe, volta para o antigo e esconde o seu texto. Depois que você esconder o seu texto, você vai fazer o seguinte: vai selecionar os 2 keyframes que você acabou de criar, clica com o seu botão direito em cima deles, vem aqui, ó, em interpolação temporal e vai colocar em Bezier. Eu não sei se é assim que se fala. Se eu tiver falado errado, depois vocês escrevem para mim aí. E aí você vai clicar nessa setinha e vai aparecer isso daqui, ó. Você só pega e dá uma arrastadinha pro lado. Se ficar difícil de visualizar, dá esse zoom. Isso daqui é como se você estivesse lidando com After Effects. Você vai suavizar a entrada do texto. E aí tu pega e repete a mesma coisa no final. Você vem cá no finalzinho, vai criar um keyframe novo, vai jogar 5 keyframes para trás também, vai criar um outro keyframe, vai pegar aqui, ó, e vai esconder o seu texto outra vez. E aí vai ser a saída do seu texto. Você tem o mesmo aqui, ó. Você pega, dá aquela animadazinha e pronto. Ele já ficou bonitinho. Assim, quando você quiser visualizar o seu texto, ele vai ficar desse jeito ali. E vai vir andando junto com o vídeo. O que você pode fazer ainda além disso? Você pode colocar um áudio. Então você vai fazer o quê? Eu vou vir aqui no meu projeto, vou pegar a minha trilha, que eu já deixei preparada, e vou colocar aqui. Essa minha trilha não tem vídeo,
Então, só você desvincular, apagar a camada de vídeo e jogá-lo aqui. E aí você já começa a ter um áudio junto desse vídeo poder fazer algum sentido. É a parte da sonorização. Só que ainda tem como você fazer alguma coisa. Então eu vou fazer o quê? Eu vou vir nas minhas extensões, vou abrir o Pre-Composer e aqui eu tenho um bancozinho de áudio pequeno que dá pra gente trabalhar um pouquinho melhor esse vídeo. É um pacote de sons e eu vou querer... Não. Vou querer esse daqui. Pronto, adicionei. E aí vai ficar uma coisa mais simples. Para ter um efeitozinho quando o texto estiver entrando. Vou jogar um pouquinho mais para frente ainda. Não, para trás mesmo. Então, repito esse mesmo efeito aqui no final. E para poder te dar a diferença, que é um texto de entrada e é um texto de saída, você faz o quê? Você vem aqui em velocidade e duração e bota para reverter a velocidade. E é como se ele pegasse esse mesmo efeito de áudio e colocasse ele ao contrário para você. E aí você vai ter isso aqui. E aí você tem a animação de entrada, a animação de saída e a trilhazinha, para poder ficar tudo bonitinho. E assim você consegue fazer um negócio mais estruturado para um cliente ou para você mesmo, ou seja lá como for. Então, eu vou deixar esse vídeo aí completinho para vocês verem como é que ele ficou. E por enquanto é isso. Então, se você gostou desse vídeo, não esquece, deixa o seu like, se inscreve no canal, deixa um comentário, deixa uma sugestão para um próximo vídeo, o que você tem vontade de aprender, o que eu posso fazer para te ajudar para você aprender uma coisa nova, seja de trabalho, seja de lazer, seja do que for. Coloca para mim aí. É isso aí, muito obrigado e até a próxima.